A nação do Oriente Médio rica em petróleo, Qatar, vai construir uma base aérea em solo americano. Ou pelo menos esse foi o título que cativou os Estados Unidos por vários dias seguidos, depois que o secretário de Defesa americano, ou secretário de Guerra, se preferir, anunciou isso em uma coletiva de imprensa conjunta no Pentágono na última sexta-feira. Ao lado do ministro da Defesa do Qatar, Hegseth anunciou o orgulho dos Estados Unidos em receber militares da Força Aérea do Qatar na base aérea de Mountain Home, Idaho. Lá, pilotos cataríes treinariam nos F-15 americanos voando livremente pelo espaço aéreo dos Estados Unidos da América e vivendo, trabalhando e treinando em uma instalação do Qatar. O anúncio gerou indignação nos Estados Unidos da América, tanto entre liberais quanto entre alguns dos mais fervorosos apoiadores de Trump e sua agenda. Mas para os comentaristas políticos dos Estados Unidos da América, a realidade dessa situação é bem menos controversa que a versão discutida. Os pilotos da Força Aérea do Qatar estão recebendo suas próprias instalações em solo americano? Bem, sim, na verdade. Ainda é uma afirmação precisa. Mas a situação real está longe da história que tanto conservadores radicais quanto liberais radicais têm tentado contar. Conferência e reação negativa. Feche os olhos e imagine ser Pete Hegseth, secretário de Defesa dos Estados Unidos da América na última sexta-feira. Você participa de reuniões, briefings rápidos ao estilo West Wing com sua equipe e uma conversa esperada como simples com o ministro da Defesa do Qatar sobre a assinatura do acordo de paz entre Israel e Hamas. Na coletiva de imprensa correspondente, você também vai anunciar que as duas nações estão finalizando um acordo de treinamento no local para receber pilotos de F-15 do Qatar e seu pessoal de apoio em uma base aérea bastante discreta em Idaho. Lá, esquadrões de caças americanos pilotam F-15 e Strike Eagles, e a Guarda Nacional opera o A-10 Warthog, enquanto pilotos e equipe de Singapura treinam em seus jatos sob acordo parecido ao que Qatar fará futuramente. Você, Pete Hegseth, encontra o cheque Saud bin Abdulrahman Al Thani e ambos se sentam à mesa, em cadeiras um pouco desconfortáveis, mas suportáveis, pois não ficarão ali por muito tempo. Você e o cheque abrem suas pastas organizadas para mostrar o documento em questão. Vocês posam para algumas fotos, dizem algumas palavras sobre o acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas, e você insere um pouco de informação sobre o novo acordo de treinamento, que você descreve como, abre aspas, apenas mais um exemplo da nossa parceria. Em poucas horas, toda a coalizão Make America Great Again do Partido Republicano explode. Essa parte não estava exatamente nos planos. Agora veja, nós vamos discutir o acordo que Washington e Doha realmente assinaram, mas primeiro precisamos falar sobre o que a maioria dos analistas políticos e comentaristas dos Estados Unidos, tanto da direita quanto da esquerda, parecem acreditar que Hegseth havia exposto. De acordo com uma boa parte da cobertura da imprensa e uma proporção ainda maior do discurso político online, onde a maioria dos americanos teria tido contato com a história, isso não era apenas um acordo para treinar alguns pilotos. Era, na verdade, um acordo para instalar uma base militar do Qatar em território americano. Relatos indicam que os Estados Unidos podem estar doando parte ou toda a base aérea de Mountain Home ao Qatar. De acordo com outros relatos, os Estados Unidos da América estariam permitindo que o Qatar construísse outra instalação do zero no terreno que faz parte da base aérea, ou poderiam até permitir que o Qatar simplesmente construísse sua própria base do zero. A mensagem principal era clara. O Qatar estava construindo sua própria base militar em solo soberano americano, e essa situação simplesmente não poderia ser permitida. No lado liberal dos Estados Unidos da América, as críticas surgiram quase imediatamente. O acordo era visto como corrupto. Isso mostrava o quanto a administração Trump estava envolvida com um estado do Golfo rico em petróleo e com histórico marcante de abusos de direitos humanos. Além disso, é um estado do Golfo que deu a Trump um jato de Estados Unidos, dólares americanos 400 milhões, cujo ajuste pode custar mais de $1 bilhão americanos aos contribuintes, e onde a empresa da família Trump fechou um grande acordo para um resort de golfe de luxo. Ainda pior, o acordo foi feito com um país que o próprio Trump já havia acusado. Financiadora do terrorismo. Em um nível muito alto. E para a direita americana, a cobertura sobre a suposta base do Qatar foi ainda mais contundente, vista como uma traição pelo líder do movimento deles e uma traição aos valores americanos que Trump dizia defender. Em entrevista à Newsweek, o crítico e apoiador de Trump, Steve Bannon, criticou a decisão. Nunca deveria haver uma base militar de potência estrangeira no solo sagrado da América.
Amy Malek comentou: "Estou chocada que Washington tenha aprovado um acordo permitindo ao Catar, principal financiador do Hamas, abrir uma base da Força Aérea do Catar nos Estados Unidos da América, Do comentarista Mike Madri, Joe Biden foi criticado por causa de um balão chinês sobrevoando o nosso espaço aéreo. Estão dando ao Catar uma base aérea inteira? Pá. A crítica de Laura Loomer, confidente próxima de Trump e figura central na ala Make America Great Again, foi ainda mais contundente. Loomer disparou uma enxurrada de críticas nas redes sociais, das quais vamos citar algumas partes selecionadas. Nunca me senti tão traída pelo Partido Republicano como agora, vendo jihadistas islâmicos impunes com a lei Sharia nos Estados Unidos da América e agora conquistando uma base aérea para treinar e matar americanos. Outra citação: não existe um único apoiador de Trump que apoie permitir que o Catar tenha uma base militar em solo americano. O maior ato de provocação na coalizão política de Trump agora é: acho não votar em 2026. E talvez ainda pior do ponto de vista do Partido Republicano, citação: acho que os doadores também deveriam parar de desperdiçar seu dinheiro. Para o Partido Republicano moderno, que raramente critica o presidente dos Estados Unidos da América e suas políticas, a reação negativa ao acordo com o Catar surpreendeu. Isso era esperado da ala liberal dos Estados Unidos, mas não da coalizão Make America Great Again, muito menos de vozes tão influentes do movimento. É verdade que o anúncio de Hegseth poderia ter sido formulado de maneira um pouco melhor do que foi. Ele disse: estamos assinando uma carta para construir uma instalação da Força Aérea do Qatar Emirado na base aérea de Mountain Home, em Idaho. Agora podemos entender como alguém pode chegar a conclusões equivocadas, como fizeram americanos que assistiam, especialmente os que desconhecem detalhes das relações militares bilaterais. Mas olhe novamente para a declaração, e você vai perceber que Hegseth não afirmou em nenhum momento que os Estados Unidos estavam simplesmente presenteando uma base aérea americana para o Catar usar para seus próprios fins, ou permitindo que o Catar construísse uma nova base aérea em solo americano do zero. O mal-entendido ganhou vida própria, mas foi só isso. Foi um grande e fundamental mal-entendido. A verdade do caso. Certo, então o que realmente está acontecendo aqui? No mínimo, você provavelmente pode perceber pelo nosso tom e apresentação que a reação pública imediata ao acordo pode ter sido equivocada. Não é exagero afirmar que, diante do que a política americana pensava sobre o Catar, a realidade nem seria notícia. Este é um acordo padrão de treinamento onde tropas de nações aliadas aos Estados Unidos da América enviam seu pessoal para treinar com equipamentos militares americanos. O que o Catar está construindo em solo americano é pouco mais do que um conjunto de acomodações permanentes, situadas com segurança dentro dos limites de uma base militar americana, onde as tropas cataris nem sequer são os únicos hóspedes estrangeiros permanentes. A Força Aérea do Catar pretende operar 48 unidades da versão mais recente do F-15 americano, ou F-15 EX Eagle EE, até que seu pedido atual desses caças seja totalmente entregue. O F-15X é um caça excelente e já falamos muito sobre ele no nosso canal Irmão Mega Projects, caso queira saber mais após este vídeo. Mas o caça em si não importa muito, já que nem é ele que as tropas do Catar vão pilotar. Durante o tempo deles na base aérea de Mountain Home, novos pilotos do Catar vão se revezar e realizar treinamentos avançados nos F-15EX de propriedade do Catar que eles vão manter na base, porque é claro que vão. Os aviões vão precisar ficar na base aérea e vão precisar ser guardados em novos hangares que o Catar vai construir para evitar sobrecarregar a capacidade dos hangares nas condições atuais da base. Essas aeronaves obviamente terão pilotos que precisam de acomodações reais. Eles precisam de locais para dormir, comer, dar aulas, planejar e cumprir tarefas do treinamento avançado de combate aéreo. O Catar também enviará pessoal de manutenção que será responsável por manter os F-15 do Catar voando, e esse pessoal precisa de instalações para realizar seu treinamento. Há muita gente nova para acomodar na base, então os Estados Unidos da América permitiram que o Catar construísse suas próprias instalações em vez de buscar espaço. É isso que está acontecendo aqui. O Catar não está construindo uma nova base, nem uma base paralela, nem mesmo uma base dentro de outra base. Eles constroem um alojamento para que seus pilotos não precisem dividir beliche com americanos. Os Estados Unidos da América continuarão supervisionando a segurança da base. Ainda vai credenciar e verificar todo o pessoal que precisa de acesso, e as instalações serão construídas por trabalhadores americanos locais, com o trabalho financiado pelo Catar. Mesmo que o Catar construísse uma base militar nos Estados Unidos da América, isso não seria incomum globalmente.
É um luxo que os Estados Unidos não precisam hospedar outros militares em seu território, mas isso é muito comum na Europa, África, Ásia e Oriente Médio, inclusive em muitos casos em que são os Estados Unidos posicionando suas tropas no exterior. Essa situação, um acordo de treinamento de longo prazo, é ainda mais comum, e é algo que os Estados Unidos fazem rotineiramente, inclusive ao treinar pilotos de outras nações. Estados Unidos da América treinam muitos pilotos da OTAN na base aérea de Shepherd, Texas. Treina pilotos ucranianos em F-16S no Arizona. Recentemente, imagens nas redes sociais mostraram pilotos poloneses fazendo manobras complexas nos Estados Unidos da América durante o fim do treinamento no F-35. Do mundo árabe, os Estados Unidos treinam pilotos de caça da Arábia Saudita, Jordânia e Iraque em várias bases militares americanas. E na base em Idaho, os pilotos do Catar nem seriam os únicos estrangeiros finalizando seu treinamento avançado. A base mantém há anos um acordo semelhante com Singapura e a relação vai muito bem. Afirmar que comentar esse acordo seria um risco à segurança nacional demonstra um entendimento fundamentalmente equivocado da situação. O Catar terá poucos jatos estacionados na base, ao lado de 3 esquadrões completos de F-15 e Strike Eagle do 366º Esquadrão de Caça. Mesmo que os pilotos cataris resolvessem agir sozinhos e usassem seus F-15 para fins maléficos, são trainees cercados por muitos mais jatos americanos iguais, pilotados por profissionais bem mais experientes. Mesmo no pior cenário, como sabotagem na base, fuga de pilotos do Catar e falha em contê-los, a base aérea de Mountain Home ainda está cercada por outras bases da Força Aérea. Fairchild ao norte, Ellsworth leste, Hill sul e Beale oeste. Entre as aeronaves nessas bases, há 4 esquadrões de F-35 mais que suficientes para enfrentar qualquer coisa que o Catar pilote. Os sistemas de defesa aérea locais protegem tanto as bases aéreas dos Estados Unidos da América quanto armas nucleares em estados próximos. Dizer que essa parte da América está protegida seria um pouco de eufemismo, não seria? E por fim, a geopolítica da situação simplesmente não sugere que o Catar teria qualquer interesse em representar uma ameaça aos Estados Unidos da América, ou pelo menos não dizendo para alguns trainees de F-15 e X agirem por conta própria no meio do nada, acima de Idaho. Como dissemos, o Catar é um importante aliado extra-OTAN. Ele se beneficia muito do relacionamento financeiro com os Estados Unidos e a família Trump. O Catar tem sido um mediador-chave no Oriente Médio há anos, inclusive ajudando a intermediar o acordo de cessar-fogo mais recente entre Israel e o Hamas. Quando Israel violou a soberania do Catar em ataque aéreo para atingir líderes do Hamas, o Catar usou pressão internacional para avançar os objetivos dos Estados Unidos da América por um cessar-fogo, conseguindo êxito. O Catar abriga grupos como Hamas e Talibã, mas o faz a pedido dos Estados Unidos da América para manter canais de comunicação abertos com grupos que, de outro modo, seriam impossíveis de negociar. E embora o Catar esteja construindo um pequeno conjunto de instalações em uma base aérea americana, ele abriga a maior base militar americana de todo o Oriente Médio. Respire fundo e dê um passo atrás. O acordo para construir instalações para pilotos do Catar em treinamento numa base aérea dos Estados Unidos da América é praticamente um não problema. Infelizmente, a notícia foi fácil de tirar de contexto, ainda mais fácil de interpretar mal, e acabou se tornando um ponto de tensão muito maior do que realmente deveria ter sido. Com sorte, especialmente para o público americano, a situação agora talvez faça mais sentido. Obrigado por assistir.